Nas primeiras semanas de isolamento social como ação preventiva ao coronavírus, a gente teve isso. Impossibilitados de realizar protestos presenciais que não implicassem em um enorme mal de saúde pública, somado a uma insatisfação com o governo irresponsável, negacionista científico e de tendências autoritárias, parecia que manifestar o descontentamento com essa situação era impossível. Só que nesse novo contexto, novas modalidades de expressão e de ocupação do espaço público ganharam nova luz. Longe de ser a primeira instância de projeções em prédios, o mapping, e longe de ser também a primeira forma de demonstração de descontentação nos muros da cidade, essas projeções todas nos fazem refletir sobre uma série de questões. Nos fazem refletir sobre nós mesmos, sobre a cidade, sobre política e sobre arte. Isso mesmo, arte. Vamos lá. A história do mapping, se a gente parar para pensar, se confunde um pouco com a história do cinema. Essa história que a gente já vê com todo o seu esplendor de distorção do espaço e do tempo desde meados de 1890. A partir de projeções de imagens em movimento em uma tela plana, é um próximo passo quase que intuitivo pensar nessas mesmas projeções em outras superfícies mais irregulares, tridimensionais e potencialmente mais interativas. Tendo ocorrência há mais de meio século, nasce a ideia do videomapping, que é essa projeção sobre superfícies que vai tomar vantagem justamente da plasticidade dessas superfícies sobre as quais se projeta e vai dar origem ali, por exemplo, a efeitos especiais em parques temáticos, a campanhas publicitárias, a instalações em galerias de arte e, por que não, em manifestações políticas. Para além da questão puramente política, a gente já vai falar disso, a arte contemporânea meio que inventou toda uma série de novas categorias que vão para muito além das molduras de um quadro ou do pedestal de uma escultura. A gente pode falar da performance, a gente pode falar da instalação ou, no caso aqui, a gente pode falar do site specific, que é quando a obra ela só faz sentido naquele momento e naquele lugar em que se encontra, faz uma conversa com aquilo. E esse é um conceito que eu acho muito útil para a gente entender todas essas projeções que estão acontecendo no Brasil afora. Essas projeções convidam a gente para interagir com a fisicalidade da cidade, uma fisicalidade para fora do chão das ruas, onde há uma interação com esses blocos de pedra imenso que são os prédios da cidade. Uma fisicalidade assim, meio que mais aérea e que nos convida a olhar de uma nova maneira para a cidade e, por que não, para nós mesmos. Essa arte ocupa toda uma magnitude de um espaço que a gente não pode ocupar, nosso corpo não pode ocupar, mas que nossa mente vagueia constantemente. E essa é uma arte que só é possível neste momento agora e nesse espaço específico, que é o meio urbano em tempo dessa pandemia e do isolamento social que a gente está vivendo. Tipo, tem arte que é protesto, tem protesto que é arte, mas tem hora que é meio difícil de traçar essa linha. E é aqui que a gente está. É fácil cair na cilada de querer definir o que é arte por meio de critérios técnicos e objetivos. Porque assim, como que podem essas projeções de letras em fachadas serem arte? Ou ainda, como podem ser essas projeções mais relevantes culturalmente e politicamente do que, sei lá, a Capela Sistina nesse momento e espaço específico que é o Brasil entre o primeiro e o segundo semestre de 2020? É aí que tá. Os critérios para definição sobre o que é arte têm muito menos a ver com essa objetividade do técnico e tem muito mais a ver com uma arbitrariedade do sensível de quem declara aquela coisa enquanto arte, seja o artista, uma instituição, tipo um museu, um crítico ou os observadores, que somos nós. Daí, sabendo ou não sabendo disso, essas pessoas estão fazendo arte. Elas estão, querendo ou não, criando produtos culturais que falam sobre esse momento sensível e essa sensação de estar nesse momento específico que a gente está. Seu tamanho descomunal nas paredes dos prédios
dão uma sensação de repressão, que tem a ver com esse momento de isolamento mais ou menos obrigatório que a gente está vivendo. Essas projeções, por outro lado, livres por toda a cidade, falam um pouco desse momento, desse lugar, dessa liberdade que a gente quer sentir e não pode. As palavras de ordem gritam o que a gente quer gritar. Esse discurso transversal nos faz nos conectar com pessoas que sequer conhecemos, nos faz nos conectar com a nossa realidade, com a nossa comunidade. Essa não é a única modalidade de reinvenção da forma como nós nos interagimos, socialmente, ou como a gente constrói a nossa sociedade nesse tempo de isolamento. Outras coisas que eu coloco nessa mesma categoria, nessa mesma ideia, são, por exemplo, os concertos coletivos nos balcões da Itália, ou então aquelas festas solitárias e também coletivas no balcão das fachadas dos prédios, até mesmo aqui no Brasil. Também coloco nesse mesmo sentido esse nosso ato meio que quase coreografado, do entrar e sair de casa, de quando a gente sai, entra, tira os sapatos, tira a máscara, lava as mãos, toma um banho. Tudo em movimentos muito bem coreografados, que parece uma coisa que foi orquestrada. Esteja você aqui no Brasil ou na França. Por que não, nessa nossa definição meio solta sobre o que é arte, não colocar todas as ações meio que sob esse guarda-chuva enorme da arte contemporânea? Porque assim, se você para pra pensar, tudo isso tem um pouquinho de instalação, tem um pouquinho de performance, tem um pouquinho de happening. Olha, eu não vejo assim que esses atos sejam necessariamente arte. Até porque falar isso viria de um esvaziamento do significado sobre o que é a arte, e o que é ser artista, o que faz de alguém um artista, desmerecer um pouco isso tudo. Mas eu acho que essas duas coisas, essas duas ações bebem mais ou menos da mesma ideia. Escolher ver esses atos como arte ou vivê-los como arte é uma coisa que vai nos informar melhor e nos ajudar a aproveitar um pouquinho melhor a sua fruição. É usar esses fragmentos de experiência estética e transformá-los em algo que nos faz pensar melhor sobre a vida e a condição que a gente vive. Porque assim, afinal de contas, o fazer artístico vem muito também de ver com novos olhos, reinventar esse nosso olhar sobre todo mundo ao nosso redor, tudo aquilo que nos cerca. São novas ações que têm intenção e que desviam de uma antiga normalidade, desviam de um automatismo padrão. É sobre a reflexão e reinvenção daquelas coisas que são as mais simples do nosso cotidiano, sabe? Que parece que estavam sempre ali, mas que agora vão ser de outra forma, E é sobre entender como reinventar tudo isso, até a forma como a gente se movimenta. Na arte, a gente encontra significado e formas de dar sentido a esse nosso mundo contemporâneo, que agora ele está elevado a toda uma outra potência sobre o que significa essa interconectividade e o que significa esse isolamento todo. Faz a gente reinventar como a gente se relaciona com a polis, com a cidade, com a política. Esse tipo de reinvenção da forma de interagir e de mobilizar outras pessoas na nossa sociedade é uma necessidade. É inegável a presença de grupos negacionistas que gritam para as pessoas voltarem a trabalhar, voltarem para as ruas, mas tudo isso buzinando de dentro dos seus carros luxuosos e confortáveis. A gente tem também alguns outros negacionistas que são menos abastados, e que parecem que defendem isso tudo a partir de algum tipo de dissonância cognitiva, onde inventam novas narrativas alternativas para não ter que bater de frente com essa realidade, para não ter que bater de frente com as questões de ideia dos seus grupos de origem. Um malabarismo de ideias para manter um pouco ali da sua visão de mundo. Um malabarismo mental para manter o seu senso de pertencimento a esse grupo cada vez mais mirrado que é do anticientifismo de Bolsonaro. O esforço da pressão social, justamente para se contrapor a esse discurso todo anticientífico, é uma necessidade.
é uma empreitada a favor do bem coletivo de cada um. É sobre a gente mostrar essa coesão de discurso que acaba abafando a fala dessas pessoas que parecem querer estar vendadas para uma verdade que está escancarada diante dos nossos olhos. A arte já faz isso de outras formas e há mais tempo. Faz, por exemplo, na forma do picho nos muros da cidade, que esfrega na cara da sociedade como que existe uma insatisfação de uma voz que está marginalizada. Existe também na forma dessa espécie de picho de luz que a gente está vendo. Essas projeções que tomam fachadas mesmo sem autorização e que forçam o olhar para essa questão mesmo para quem não quer ver. Olha, apesar de tudo, esse isolamento social me faz ter uma nova esperança sobre a forma como a gente opera e como a gente se organiza enquanto grupo, enquanto sociedade ou até mesmo enquanto espécie, né? Porque nunca a gente foi tão capaz de tomar uma ação tão rápida e tão coordenada a ponto de literalmente deixar o mundo inteiro trancado dentro de casa em prol de um bem coletivo e, por que não, em prol de um bem próprio. É inspirador ver como que a gente foi capaz de reinventar toda a nossa forma de ser, de existir, de interagir com todo mundo para preservar essa trama social que nos é tão preciosa. As projeções são mais uma dessas invenções, né? Sobre como que em isolamento, às vezes parece até que a gente ficou ainda mais dono do espaço público, da cidade, dos seus significados. É sobre como em isolamento a gente acabou sim se distanciando um pouco mais de quem estava próximo, mas se aproximando absurdamente de quem estava longe, que é esse movimento meio que em dois sentidos, onde todo mundo agora ainda mais ficou mais ou menos à mesma distância de cada um e mais ou menos no mesmo contexto, né? Quer você esteja no Brasil, na América Latina como um todo ou na China. É a crença ressurgida em especialistas. É a tomada de ação rápida com base na ciência e num lugar esse onde o discurso anticientífico fica enfraquecido e cai seco no chão. Um momento em que esse discurso meio vazio não vê muito eco e acaba que lideranças locais matam no peito a responsabilidade da questão toda da sociedade, apesar de uma descoordenação de uma pretensa liderança de país. Essa, agora, é uma época de sofrimento, de sacrifícios, mas também de aprendizados. Aprendizados esses e postura de ocupação essa que eu espero que a gente consiga levar para além desse nosso atual espaço confinado.